O sol de outubro queimava a terra rachada do sertão pernambucano como se fosse um ferro em brasa. A poeira subia fácil ao menor passo e grudava no suor do rosto das pessoas que tentavam tocar a vida em meio à seca. Na pequena vila de Serra Vermelha, próxima à floresta, cada morador carregava no corpo e na alma as marcas da luta diária contra a fome, a miséria e o abandono. Ali, o tempo parecia andar mais lento, como se os dias fossem sempre pesados e intermináveis. No meio daquela realidade, havia um homem chamado Benedito, antigo soldado que perdera a visão nas revoltas que antecederam a guerra entre coronéis. Ele era respeitado por todos. As crianças o chamavam de Seu Beni e corriam para guiá-lo pelas ruas de barro. As mulheres sempre guardavam um pedaço de bolo de milho ou uma rapadura para oferecer. Os homens o escutavam com reverência, pois apesar de cego, tinha a palavra firme e o coração valente. Numa manhã abafada, enquanto a feira da vila se formava com barracas de farinha, rapadura e carne de sol, o destino mostrou sua face cruel. O coronel João Rufino, dono de terras e temido por sua violência, chegou acompanhado de jagunços armados. Seu objetivo era claro: tomar para si o dinheiro que a comunidade havia juntado centavo por centavo para consertar o telhado da igrejinha. Eram moedas de cobre, notas amassadas e até peças de prata que alguns haviam guardado por anos. Rufino entrou na bodega principal com o olhar de quem nada respeita. As pessoas baixaram os olhos, mas seu Benedito, sentado na sombra da igreja, não se calou. Disse em voz alta que aquele dinheiro era sagrado, fruto de suor e fé. O coronel, tomado de raiva, avançou até ele. Sem piedade, mandou que lhe trouxessem um punhado de pimenta malagueta. Espremeu a pimenta nas próprias mãos e, diante da multidão silenciosa, esfregou nos olhos cegos de Benedito. O grito de dor cortou o ar. As mulheres se benzeram, algumas choraram. Os homens apertaram os punhos, mas nenhum ousou enfrentar os jagunços. O ardor da malagueta queimava como fogo vivo no rosto, já marcado pela cegueira. A crueldade foi tamanha que até alguns capangas olharam para o chão, incapazes de sustentar a cena. O coronel, porém, riu com escárnio, proclamando que assim todos aprenderiam a respeitar sua palavra. O silêncio que se seguiu foi pesado. O povo carregava vergonha por não poder reagir e, ao mesmo tempo, esperança de que alguém, em algum lugar, faria justiça. Foi aí que começaram a sussurrar o nome que sempre surgia quando a opressão passava do limite: Lampião. Alguns diziam que ele estava nas redondezas, outros juravam ter visto seus homens cruzando a Caatinga dias antes. O nome soava como promessa de justiça no sertão. E é nesse ponto que você, que acompanha esta narrativa, precisa ouvir um recado. Se gosta de histórias como esta, inscreva-se e ative a campainha. Aqui revivemos histórias que a história não se atreve a contar. Naquela manhã, ninguém sabia ao certo, mas as palavras de seu Benedito ecoariam muito além da vila. O grito de dor carregava também um aviso. Lampião ouviria falar da afronta, e quando isso acontecesse, o sertão inteiro sentiria o peso da vingança. E foi justamente ali, entre o silêncio do povo e os risos do coronel, que o destino começou a mudar. Pois quando o sol desceu e a poeira da feira se assentou, um vaqueiro partiu com a notícia atravessando o sertão. E esse caminho o levaria direto até os ouvidos de Virgulino Ferreira da Silva. O sertão não guardava segredos por muito tempo. Bastava uma injustiça se espalhar para que, de boca em boca, a notícia cruzasse léguas de estrada batida, feiras de gado e pousos de tropeiros. Foi assim que, 2 dias depois da crueldade contra o cego Benedito, um vaqueiro magro, montado num cavalo cansado, atravessou o rio Pajeú, levando no coração a indignação e na boca a denúncia. O destino desse vaqueiro não era outro senão o acampamento de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião,
que estava instalado em uma grota escondida perto de Vila Bela, região que mais tarde seria chamada Serra Talhada. O sol já se punha quando o vaqueiro chegou. O som das cigarras e o cheiro forte da caatinga seca anunciavam a dureza da vida sertaneja. Lampião estava sentado sobre uma pedra, ajeitando as cartucheiras que cruzavam o peito, quando escutou o tropel. Seus homens, sempre atentos, levantaram os rifles, mas ao reconhecerem o vaqueiro, abaixaram as armas. O recém-chegado desceu do cavalo quase sem forças e, ofegante, pediu para falar direto com o chefe. Com voz embargada, contou o que havia presenciado em Serra Vermelha. O roubo do dinheiro da comunidade, a humilhação pública e o ato covarde do coronel Rufino ao esfregar pimenta nos olhos de um cego. As palavras cortavam o ar como navalhas. O bando inteiro silenciou. Alguns cerraram os dentes, outros apertaram o punho contra a coronha das armas. Lampião ouviu tudo sem interromper. Seu olhar escuro, ora firme, ora perdido na distância, lembrava um juiz ouvindo a sentença antes de decidir o veredito. Quando o vaqueiro terminou, o silêncio permaneceu por alguns instantes. Apenas o vento sacudia as folhas secas da caatinga. Então, Virgulino falou: "Quem maltrata um inocente afronta todo o sertão." Esse coronel há de aprender que, por mais moedas que roube e por mais jagunços que tenha, não se manda na honra do povo. O tom era sereno, mas cada palavra carregava o peso de uma decisão definitiva. O bando se entreolhou. Eles já sabiam. Lampião havia escolhido o próximo alvo. Enquanto os homens afivelavam cintos, revisavam munição e afiavam facas, o vaqueiro, ainda atordoado, comentou: "Seu Bene dizia que Deus não dorme, que mais cedo ou mais tarde a justiça chega." Lampião ergueu a cabeça e respondeu sem hesitar: "E dessa vez, meu amigo, a justiça vem montada em cavalo de couro e pólvora." A fala caiu como sentença no acampamento. Os homens sorriram de canto de boca, um riso contido que misturava respeito e expectativa. Não era apenas mais uma investida. Era a defesa da honra de um sertanejo que perdera tudo, menos a dignidade. Naquela noite, o acampamento permaneceu em silêncio. Só se ouvia o estalar da fogueira, o farfalhar da mata e, ao longe, o aboio de algum vaqueiro solitário. Mas em cada olhar dos cangaceiros havia a mesma chama, a certeza de que o dia seguinte traria sangue, pólvora e vingança. E foi nesse silêncio carregado que Lampião se levantou, passou a mão no chapéu de couro adornado com medalhas e disse apenas: "Amanhã seguimos rumo a Salgueiro. Esse coronel ainda vai engolir a própria arrogância." O coronel João Rufino era o tipo de homem que cresceu à sombra da violência. Herdara terras em Salgueiro, onde a caatinga se misturava com pequenas roças de milho e feijão cultivadas por camponeses que viviam mais para satisfazer a ganância do coronel do que para alimentar suas famílias. Ali, nada acontecia sem que ele soubesse, e quando sabia, sempre cobrava sua parte. Vestia-se com roupas de linho branco amarelado pelo tempo, botas de couro curtido e chapéu de aba larga. Gostava de exibir anéis de prata e moedas de ouro herdadas de negócios escusos. Para o povo, representava o peso de uma cruz, dono das terras, das águas e até das vontades. Quem ousasse se opor, pagava com o suor, com a fome ou com a própria vida. Nas noites de festa, Rufino se gabava do poder. Na véspera de São João, comprava barris de cachaça, bois inteiros para o forró e fazia questão de distribuir favores apenas para os que se curvavam diante dele. Ali, sob o clarão das fogueiras, contratava violeiros que improvisavam versos enaltecendo sua grandeza. Mas todos sabiam que por trás das modas de viola se escondia um medo silencioso. Ninguém ousava cantar contra ele. Depois do episódio com o cego Benedito, o coronel não demonstrou remorso. Ao contrário, reunido em sua casa grande de alpendre largo, ria com os jagunços, dizendo que assim aprenderiam a não desafiar sua autoridade.
O dinheiro roubado da vila, guardado numa caixa de madeira, era para ele mais um troféu. Enquanto contava as moedas de cobre e notas amarrotadas, falava com ironia. Até o santo dessa igrejinha vai aprender a me respeitar. Sua arrogância não tinha limites. Comparava-se a figuras bíblicas, mas de forma distorcida. Dizia ser como Saul, um rei entre os homens, embora todos soubessem que sua coroa era de medo e sua glória feita de sangue alheio. No entanto, nem mesmo seus jagunços confiavam totalmente em sua valentia. Eram homens armados, acostumados à violência, mas sabiam que Rufino nunca enfrentava perigo sozinho. A coragem dele dependia da pólvora dos outros. E esse detalhe era comentado em cochichos nas bodegas. Esse coronel só é valente com pobre desarmado. Quero ver se tem peito para encarar Lampião. As paredes da casa grande guardavam segredos sujos. Ali se tramavam expulsões de pequenos lavradores, se dividiam terras roubadas, se decidia quem viveria ou morreria. O nome de Rufino era respeitado não por honra, mas por medo. E no sertão, o medo era arma tão letal quanto a bala. Enquanto ele se gabava, o sertão fervia. Versos de cordel já circulavam discretamente nas feiras de Ouricuri e Salgueiro, lembrando a injustiça feita ao cego. Poetas populares comparavam Benedito ao Jó da Bíblia, homem que perdeu tudo, mas manteve a fé. Esses versos, murmurados em voz baixa, chegavam como vento até os ouvidos de quem mais importava, Lampião. Rufino não sabia, mas seu destino estava sendo costurado pelas próprias mãos. O rastro de moedas roubadas e de humilhações deixava um caminho claro, e em cada passo que dava, a sombra de Lampião se aproximava mais. Naquela mesma noite, enquanto o coronel dormia tranquilo em sua rede, embalado pelo tilintar das moedas que guardava debaixo da cama, no acampamento de Virgulino, os homens se levantavam, amarravam os bornais e preparavam os cavalos. A caçada estava prestes a começar. Às margens do rio Pajeú, o acampamento do bando se mantinha escondido em meio à caatinga seca. O cenário era marcado pelo som do vento cortando o silêncio e pelo cheiro de pólvora que impregnava os bornais e as cartucheiras. Cada homem se movia com precisão. Uns limpavam os rifles, outros afiavam facas sob a luz vacilante da lamparina, enquanto alguns cuidavam dos cavalos, dando-lhes água rara, retirada de um barreiro quase seco. Lampião caminhava entre eles com o chapéu de couro ornamentado de medalhas, reluzindo à luz da lua. O olhar firme, as cartucheiras cruzadas no peito e o punhal preso à cintura faziam dele a imagem viva da autoridade no sertão. Ele não precisava levantar a voz, bastava um gesto curto da mão para que todos entendessem o que fazer. O ambiente era de preparação, mas também de expectativa. Cada homem ali sabia que não se tratava apenas de mais uma investida. Aquela era uma missão de honra, nascida do grito de um cego que fora ultrajado. O silêncio pesado do acampamento contrastava com a tensão que fervia por dentro. De repente, Zé Sereno, um dos mais antigos companheiros, quebrou o silêncio. "Capitão, dizem que o coronel Rufino anda espalhando que Lampião não tem coragem de enfrentá-lo em Salgueiro." Lampião ergueu os olhos do punhal, que afiava, e respondeu com calma, mas em tom cortante. "Rufino não sabe que a coragem do homem não se mede pelo tamanho da terra que possui, nem pelas moedas que guarda no alforje. Se ousou cegar um inocente com pimenta, há de sentir o mesmo ardor." Os homens se entreolharam e a decisão estava selada. Enquanto isso, a caatinga oferecia sua sinfonia noturna. O coachar distante de sapos, o canto intermitente de um curiango e o estalo da lenha na fogueira. O cheiro de couro queimado, misturado ao de rapadura derretida nas mãos calejadas dos cangaceiros, criava um ambiente que era ao mesmo tempo duro e humano. Ali se via a essência do sertão: fome, luta, fé e vingança.
Lampião, de pé diante do grupo, lembrou que os atos de Rufino eram não apenas crimes contra um homem, mas contra toda a comunidade que vivia debaixo da poeira e da seca. E citou a passagem bíblica que ecoava na memória de muitos: maldito o homem que fizer injustiça ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Essas palavras funcionaram como chama em pólvora seca. Naquela noite, ninguém dormiu direito. O bater dos martelos ajustando coronhas, o tilintar das balas caindo nas cartucheiras e o relincho dos cavalos compuseram a trilha sonora de uma espera que parecia não ter fim. Cada detalhe se gravava como presságio. O vento soprava quente, os galhos secos rangiam como se anunciassem a chegada de algo inevitável. Antes de recolher-se em silêncio para a madrugada, Lampião deixou claro: ao romper do dia, seguimos rumo a Salgueiro. Esse coronel vai provar do mesmo veneno que fez o povo engolir. O clima estava pronto. A vingança deixara de ser rumor e se tornara promessa. E no horizonte escuro, entre o som do rio e o ranger da sela, os homens sabiam que quando o sol surgisse, o sertão presenciaria mais um capítulo de sua justiça própria. Na pequena vila de Serra Vermelha, o tempo parecia parado. As ruas de barro estavam mais silenciosas do que de costume, e até o canto das galinhas no terreiro soava mais fraco. As mulheres, reunidas em frente às casas de taipa, rezavam o terço, pedindo proteção contra o medo que se espalhava como vento quente. Os homens, encostados nas paredes das bodegas, discutiam em voz baixa o que acontecera com o cego Benedito e o que poderia acontecer com o coronel Rufino. A feira de domingo, que normalmente era ponto de encontro e alegria, tinha agora um ar sombrio. As barracas estavam montadas, montes de farinha em cuias de madeira, rapaduras empilhadas, carne de sol estendida em varais, feijão em sacos de estopa. Mas o burburinho costumeiro havia se transformado em cochichos. Em cada banca, o nome de Lampião aparecia, como uma prece disfarçada ou uma esperança perigosa. O padre da vila, homem jovem chamado Joaquim, subiu no púlpito naquela manhã e falou de coragem. Lembrou o povo da passagem bíblica em que Jesus curou o cego de Jericó, mostrando que a compaixão sempre vence a maldade. O sermão não era apenas religioso, era também um aviso de que no sertão a justiça podia chegar de muitas formas. Alguns diziam que Lampião era como um Sansão sertanejo, punindo os que abusavam dos fracos. Outros o viam como um Davi, enfrentando gigantes de poder e arrogância. Enquanto isso, nas casas de barro, as mães faziam promessas: acender velas, doar rezas, guardar moedas para o próximo concerto da igreja, tudo para que o capitão do cangaço viesse fazer justiça. Havia medo, sim, mas misturado com a expectativa de ver alguém que finalmente tivesse coragem de enfrentar o coronel. No alpendre da Casa Grande, Rufino permanecia arrogante. Sentado em sua rede, bebia cachaça e ria alto, cercado de jagunços. Mandava matar galinhas gordas e servia carne com farinha, como se fosse um banquete particular de vitória. Acreditava que sua crueldade seria esquecida como tantas outras. Mal sabia que nas bocas do povo, em cada feira e em cada oração, seu nome já era marcado como o de um condenado. À medida que o dia caía, a tensão aumentava. Crianças brincavam de correr pelas ruas, mas suas risadas eram interrompidas pelo silêncio dos adultos. Velhas fiandeiras contavam histórias do tempo em que Lampião passara por outras vilas, punindo quem se achava maior que o povo. E nessas histórias, os olhos brilhavam de esperança. Se Lampião viesse, a justiça não tardaria. E é nesse ponto que você, que acompanha esta narrativa, deve se aproximar ainda mais da história. Toca el ícono de la lâmpada amarilla e queda-te com nós outros. Assim, você não perde o que está por vir, porque o que o sertão vai testemunhar nas próximas horas marcará para sempre a memória de um povo. A vila aguardava, em silêncio e expectativa.
Os homens afiaram facas como se quisessem estar prontos. As mulheres guardaram filhos dentro de casa, e o sino da igreja bateu como prenúncio de algo inevitável. O povo sabia que Lampião estava a caminho. E quando a noite caiu, trazendo o céu coalhado de estrelas sobre o sertão, todos entenderam que o próximo amanhecer não seria igual aos outros. O vento trouxe consigo um presságio. O galope de cavalos já ecoava ao longe. O silêncio da madrugada em Serra Vermelha foi quebrado por um som que ninguém ousava confundir. O galope firme de cavalos. Primeiro distante, como um trovão preso no horizonte, depois mais próximo, cadenciado, até que o chão batido começou a tremer sob os cascos. As portas das casas se abriram apenas o suficiente para que olhos curiosos espiassem o que acontecia. Crianças foram puxadas para dentro às pressas, enquanto os mais velhos se benziam, pedindo a proteção dos santos. E então, pela rua principal, surgiu a figura que carregava tanto medo quanto esperança. Montado em um cavalo baio, Lampião entrou em silêncio, ereto, com o chapéu de couro adornado de medalhas refletindo a primeira luz do sol. Ao seu lado, dezenas de cangaceiros formavam uma coluna organizada, cada um com cartucheiras cruzadas no peito e rifles firmes. O tilintar das esporas e o ranger das selas se misturavam ao cheiro de couro e suor que invadiu o ar. O povo prendia a respiração. Havia no semblante de Lampião algo de juiz, algo de profeta, algo de vingador. Não era apenas um homem armado. Era o retrato de uma justiça que o sertão raramente via. Seus olhos escuros percorriam a rua como se buscassem cada detalhe, cada olhar escondido atrás das janelas. Alguns homens do povo, reunidos na esquina da bodega, tiraram o chapéu em sinal de respeito. As mulheres, escondidas atrás das cortinas de renda simples, se persignaram ao vê-lo passar. Era como se a chegada dele fosse a resposta a todas as rezas feitas nas noites anteriores. Na varanda da Casa Grande, o coronel Rufino, ainda sonolento e com restos de cachaça no corpo, levantou-se bruscamente. Ao ver a cena, o riso que carregava na boca se desfez. Tentou disfarçar a inquietação, mas seus olhos denunciaram o medo. Estava diante de algo que jamais esperara. Lampião havia vindo pessoalmente. Os jagunços do coronel se agitaram. Alguns empunharam armas, mas logo hesitaram ao perceber a superioridade do bando. O brilho das armas do cangaço refletia o sol nascente, como se o próprio sertão anunciasse que a balança estava prestes a se equilibrar. Lampião desmontou lentamente. O som seco de suas botas de couro pisando a terra levantou poeira que se espalhou no ar parado da manhã. Virou-se para seus homens e fez um sinal simples com a mão. O silêncio se instalou. Era como se até os pássaros nas árvores tivessem interrompido o canto para testemunhar aquele instante. Com passos firmes, Lampião caminhou até a frente da Casa Grande. Parou a poucos metros da escadaria do alpendre e ergueu a voz. Não gritou, não precisava. Sua fala tinha o peso de sentença. Coronel Rufino, desça. Hoje o povo vai ver se o senhor é valente com um homem feito como foi com um cego indefeso. As palavras ecoaram pela rua como sinos de igreja em dia de festa. O povo escondido se inclinou mais nas frestas das janelas. A tensão era quase palpável. Rufino, ainda hesitante, respirou fundo, tentando recuperar a postura. O duelo entre arrogância e justiça estava prestes a começar. E cada olhar no sertão sabia. Dali não sairia apenas um vencedor, mas uma lição que ecoaria por gerações. O coronel Rufino desceu a escada do alpendre com passos pesados, tentando esconder o tremor que tomava conta das pernas. Seu linho amarrotado e a barba por fazer denunciavam a ressaca da noite anterior. Ainda assim, procurava exibir a arrogância que sustentara por anos diante do povo. Ao pisar no terreiro, ergueu a voz. Lampião, aqui quem manda sou eu. A resposta veio seca, sem hesitação. Quem manda é o sertão, coronel. E o sertão não tolera covarde.
O silêncio foi tão denso que o bater de uma janela mal fechada pareceu estrondo. O povo, escondido nas casas de barro, prendia a respiração. As crianças espiavam por frestas, os homens apertavam os punhos, as mulheres rezavam baixinho. Todos aguardavam a sentença. Lampião deu 2 passos à frente. Seus olhos estavam fixos no inimigo, como se enxergassem além da carne, mirando direto na alma. Com voz firme, enumerou os pecados de Rufino. Roubou o dinheiro da comunidade, destinado a consertar a casa de Deus. Humilhou um homem que já tinha perdido a visão, esfregando pimenta nos olhos dele diante de todos. E ainda teve a ousadia de rir da dor. Diga-me, coronel, que justiça o senhor acha que merece? Rufino tentou manter o olhar, mas logo desviou. A boca seca denunciava o medo. Murmurou palavras confusas, mas foi interrompido quando Lampião retirou de um bornal um punhado de pimenta malagueta recém-esmagada. O cheiro forte se espalhou no ar, ardendo no nariz de quem estava por perto. Hoje o senhor vai sentir o mesmo fogo que fez o cego enfrentar, disse Lampião. Num movimento rápido, segurou Rufino pelos cabelos e esfregou a pimenta em seus olhos. O grito foi imediato, estridente, um som que atravessou o silêncio da vila como navalha. O coronel caiu de joelhos, levando as mãos ao rosto, tentando em vão aliviar a dor. Os olhos lacrimejavam sem controle, o rosto ruborizado ardia como se queimasse em brasas. Os cangaceiros permaneceram firmes, apenas observando. O povo escondido sentiu um misto de alívio e medo. Alguns choraram em silêncio, outros sorriram discretamente. Era como se naquele instante o sertão tivesse equilibrado a balança. Lampião não gritou, não precisou se exaltar. Falou baixo, mas cada palavra atingiu Rufino como sentença. Isso é para o senhor nunca esquecer que quem maltrata inocente prova do mesmo veneno. O coronel, em desespero, tentava balbuciar desculpas, mas sua voz saía fraca, engasgada. O ardor era insuportável, e cada lágrima misturada com o suco da pimenta aumentava a dor. Lampião se afastou um passo, deu as costas por um instante e então virou novamente, apontando o dedo em direção ao inimigo. Mas isso não é tudo, coronel. O povo ainda não ouviu de sua boca o que precisa ser dito. O coronel, cego de dor e humilhação, ergueu o rosto manchado e tentou falar, mas a voz falhou. O povo, escondido, se inclinou para ouvir. Todos esperavam a cena seguinte. E foi nesse momento, entre lágrimas, dor e silêncio, que Lampião ergueu a mão e ordenou: vai se ajoelhar e pedir perdão diante de todos. O coronel Rufino estava de joelhos, o rosto manchado de lágrimas e ardendo pelo fogo da pimenta. O suor escorria pela testa e misturava-se com o pó vermelho da rua. A cada piscada involuntária, o ardor aumentava. O orgulho que carregara durante toda a vida se despedaçava diante do silêncio do povo, que agora assistia escondido nas janelas, aguardando o momento em que as palavras finalmente sairiam da boca daquele homem que sempre exigira reverência. Lampião permanecia em pé diante dele, imóvel, com o punhal pendendo da cintura e o olhar penetrante. Não precisava de gritos para impor respeito. Sua presença era sentença. Com a mão firme, apontou para o coronel e disse: fale alto, coronel. O povo precisa ouvir. Peça perdão ao cego que o senhor humilhou. Rufino, ofegante, tentou resistir. Balançou a cabeça em negativa, mas o peso da dor e da vergonha o fez ceder. A voz saiu fraca, quase um sussurro. Perdão. Lampião se aproximou e puxou-o pelo colarinho, erguendo-o alguns centímetros. Os olhos do cangaceiro faiscavam como brasas. Mais alto! O sertão inteiro precisa ouvir que o coronel Rufino se ajoelhou para o povo. O coronel engoliu em seco. A voz veio trêmula, mas desta vez mais clara. Perdão a Benedito, ao povo da vila. Eu não devia... As palavras soaram quebradas.
como se arrancadas à força. Ainda assim, ecoaram pela rua silenciosa. O sino da igreja, que não tocava desde o episódio do roubo, balançou com o vento e ressoou como se fosse confirmação divina de que a justiça se cumpria. Dentro das casas, lágrimas escorreram. O povo entendia que presenciava um momento raro, o poderoso sendo forçado a se curvar diante dos pobres. Algumas mulheres apertaram o terço contra o peito, murmurando louvores, como se aquele ato fosse resposta de todas as suas preces. Lampião soltou o coronel, que caiu de novo de joelhos. Depois, virou-se para a multidão que, pouco a pouco, começava a sair dos esconderijos. Rostos marcados pela seca, mãos calejadas do trabalho na roça, crianças descalças com olhos arregalados, todos se aproximavam em silêncio, como testemunhas convocadas para um tribunal improvisado. "Escutem bem, sertanejos", disse Lampião com a voz firme e pausada. "O dinheiro que ele roubou da igreja vai ser devolvido, e o perdão que ele pediu hoje não apaga a maldade, mas serve de exemplo. Quem tocar em inocente ou roubar do povo vai pagar." Os jagunços, acuados e sem coragem de reagir, abaixaram as armas. Alguns chegaram a baixar a cabeça, envergonhados pelo patrão. Sabiam que ali não havia espaço para a bravata. Rufino tentou se levantar, mas Lampião o impediu com um gesto. "Vai se erguer só quando o povo disser que já basta. Até lá, fica no pó, aprendendo a ser pequeno diante dos que sempre humilhou." O coronel, que antes ditava ordens com arrogância, agora estava reduzido a pó e lágrimas diante de todos que por anos o temeram. O povo assistia em silêncio, mas no fundo do peito, cada homem e mulher sentia algo que há muito não experimentava: alívio. E enquanto o sol queimava alto no céu, todos sabiam que ainda faltava a parte mais importante: o destino final do coronel. Lampião se aproximou da porta da Casa Grande com passos firmes. Seus homens seguiram atrás, vigiando cada movimento dos jagunços que, humilhados, já não ousavam erguer os olhos. Dentro do casarão, a cena era a mesma de sempre. Móveis pesados, santos empoeirados nos cantos, retratos antigos de família e sobre a mesa de jacarandá, a caixa de madeira onde o coronel guardava o dinheiro roubado da comunidade. Lampião abriu a tampa. Lá dentro, moedas de cobre, notas amassadas e algumas peças de prata reluziam sob a luz fraca que entrava pelas janelas abertas. Não era fortuna, mas para o povo pobre da vila, aquele montante representava suor, sacrifício e fé. Ele ergueu a caixa para que todos vissem e falou alto, sua voz cortando o silêncio. "Este dinheiro não pertence ao coronel, nem a jagunço nenhum. Pertence ao povo e à casa de Deus." Com as próprias mãos, entregou a caixa ao padre Joaquim, que se aproximava com o rosto emocionado. O sacerdote segurou o baú com firmeza, as lágrimas refletindo a luz do sol. Murmurou uma prece curta, agradecendo, e disse: "Este dinheiro vai voltar para a igreja. O telhado será consertado e cada centavo será usado para aquilo que foi destinado." Lampião assentiu com a cabeça. "É assim que deve ser. Quem mexe com o que é sagrado, mexe com o sertão inteiro." O povo começou a sair de vez de suas casas. Homens de chapéu de palha, mulheres de vestidos gastos, crianças descalças. Todos cercaram o largo em silêncio, observando. Alguns se benzeram, outros ergueram as mãos ao céu como se agradecessem. Era como se naquele instante o sertão respirasse aliviado. Lampião voltou-se para a multidão e disse com voz firme: "Escutem bem, sertanejos. O que aconteceu aqui não é só vingança, é justiça. Quem rouba do povo e humilha os fracos aprende que no sertão existe quem cobre a conta." Fez uma pausa, olhando nos olhos de alguns camponeses, e completou: "Dinheiro de igreja e inocente maltratado não ficam sem resposta." Os homens murmuraram palavras de aprovação. As mulheres apertaram os filhos contra o peito,
como se quisessem gravar a cena na memória deles. A mensagem estava dada. O cangaço não era apenas pólvora e sangue, mas também uma forma dura de justiça popular. Rufino continuava ajoelhado, o rosto vermelho, os olhos ainda queimando. Tentava enxergar através das lágrimas, mas a visão estava turva. O orgulho que o sustentara por décadas agora lhe servia de peso, prendendo-o ao chão como um fardo impossível de carregar. Lampião, no entanto, não parecia disposto a prolongar o sofrimento além do necessário. Virou-se novamente para o povo e declarou: o destino dele ainda será decidido, mas o recado já foi dado. Que todos lembrem, no sertão, a honra vale mais que ouro. O padre Joaquim levantou a caixa com o dinheiro, erguendo-a como se fosse uma oferenda, e o povo aplaudiu baixinho, primeiro tímido, depois mais forte, até que as palmas se espalharam como chuva em chão seco. Naquele instante, a vila sabia que jamais esqueceria o que estava acontecendo. Mas o que ainda restava era a pergunta que pairava no ar. O que Lampião faria com o coronel agora? O sol começava a descer no horizonte quando Lampião reuniu seus homens. O sertão, ainda silencioso, parecia observar cada gesto do bando. O coronel Rufino permanecia ajoelhado no pó, sem forças para se erguer. Sua arrogância se transformara em vergonha pública, gravada na memória de todos. O povo, agora reunido em volta da praça, esperava o desfecho. Lampião se aproximou dele pela última vez. Baixou-se e falou baixo, mas em tom firme, como quem sela um veredito. Coronel, daqui em diante sua vida vai carregar a marca da humilhação. O sertão não esquece, e o povo também não. Virou-se para os camponeses e completou: o destino dele está traçado. Viver com a lembrança de que foi vencido diante dos que explorou. Que essa vergonha pese mais que qualquer castigo. O coronel não respondeu. Apenas soluçou, tentando esconder o rosto entre as mãos. Já não havia grandeza, apenas ruína. Lampião então montou em seu cavalo baio. Os cangaceiros alinharam-se atrás dele, em silêncio, aguardando a ordem de partida. O povo, antes acuado, agora se aproximava sem medo. Homens tiraram os chapéus, mulheres ergueram os filhos para que vissem aquele momento, e até os mais velhos choravam em silêncio, conscientes de que presenciavam um capítulo que seria contado por gerações. O padre Joaquim, segurando a caixa com o dinheiro recuperado, ergueu a voz para agradecer. Hoje, o sertão testemunhou que a justiça existe. O telhado da igreja será reparado, e todos se lembrarão que a fé não se vende nem se rouba. Lampião inclinou o chapéu em respeito, mas não respondeu. Preferia deixar que os atos falassem por si. O bando se preparou para partir, e o som das esporas, do couro e das armas compôs uma trilha que ficaria marcada na memória de cada sertanejo. À medida que os cavalos avançavam pela rua principal, a poeira se erguia atrás deles como um manto dourado iluminado pelo sol poente. O povo seguiu com os olhos até onde pôde, alguns aplaudindo, outros apenas observando em silêncio reverente. Nos dias seguintes, a história correu como fogo em palha seca. Nas feiras de Salgueiro, Ouricuri e Vila Bela, cordelistas começaram a rimar os versos da vingança. O nome de Lampião soava nos violões dos cantadores como herói que devolveu ao povo a dignidade perdida. Nas casas, ao redor do candeeiro, as famílias repetiam o relato às crianças, que ouviam com olhos arregalados. O dia em que um coronel caiu de joelhos diante do sertão. Alguns comparavam a cena às histórias bíblicas. Diziam que Rufino era como Golias e Lampião, o Davi que enfrentava gigantes com coragem e honra. Outros lembravam de Sansão, que castigava os opressores com a força de um povo que já não aguentava tanta injustiça. O certo é que para o sertanejo, aquilo não era apenas lenda, era fato, vivido diante de testemunhas.
Anos mais tarde, quando os mais velhos recordavam a cena, ainda falavam do cheiro da pimenta no ar, dos gritos do coronel e do silêncio do povo quebrado apenas pela voz firme de Lampião. Essa memória se tornou parte da própria identidade da região. No sertão, justiça podia tardar, mas chegava. E quando vinha, vinha montada em couro, pólvora e coragem. E assim, entre poeira, fé e lembrança, a história ficou gravada. Não como invenção, mas como verdade que atravessou gerações. O dia em que Lampião fez o sertão lembrar que a honra, mesmo entre tanta miséria, ainda podia ser defendida.